Olá, Olá. novamente nós aqui com um tema muito importante e recorrente no dia a dia. Olha, são mensagens que a gente recebeu de todo tipo, fonte, até de extraterrestre, né? De mestres espirituais, a questão do medo. Uh! O medo é uma oitava inferior de Saturno e ele impede a gente de crescer e de evoluir, sabe? Então, assim, a gente tem que pensar muito sobre o medo. O que é o medo? Basicamente, o medo ele surge pela falta de confiança da Uhum. pessoa em si mesmo, na situação, na vida, onde Sim. ele está. Falta de Se você confiança. é confiante, você não vai ter medo daquilo. Você tem confiança. É, Quer confia no seu taco, não é assim que fala? é. É. O Saturno é essa confiança. Então, é falta de Saturno, né? Psicologicamente, olha, veja bem, vamos abordar dentro da ciência, não, vamos deixar o esoterismo um pouquinho de lado, né? Psicologicamente, já foram feitos testes em laboratórios em que a gente reage conforme uma situação real, aquilo que a gente está imaginando. Então, quando você assiste um filme, quando você ouve uma notícia, quando você vê um vídeo ou numa conversa, a pessoa, quanto mais criativa for, aí entra a criatividade contra a gente, né? Uhum. Quanto mais a criativa for a pessoa, ela vai se inserir naquele contexto. Para ela, aquilo vai ser uma verdade. E Uhum. o cérebro vai reagir como um fato. E acontece muito, né, que a gente anda vendo essas coisas todas do mundo, né, do planeta. As pessoas estão com muito medo. É medo de doença, né, no geral, e Covid, não sei o quê. É medo da guerra, medo disso. E a coisa, você está alimentando, porque na verdade aquilo ainda não veio, não está no seu mundo. Só que você alimenta. Por exemplo, quem tem medo de cachorro, sempre tem cachorro bravo perto. Quem não tem medo, parece que você chama, né? Como que é? Se você tem medo de ser assaltado, né? São as pessoas que estão sempre sendo assaltadas. Tem tanto medo que a coisa vem. Então, assim, parece que você atrai. De tanto que você tá naquela energia, aquilo atrai. Isso que eu reparo Sim. nas pessoas. Então, assim, voltando, né, na ciência, a Uhum. psicologia, o cérebro reage como se aquela situação fosse real. Pode não ser, é fictícia, fantasiosa, né? Uhum. Mas reage como se fosse real. Então, gera no ser humano estresse. Oi, estresse, por exemplo, que nem a Letícia falou, você tem medo de ser assaltado. Peraí, você não está sendo assaltado. Mas a Uhum. pessoa, só pelo medo, a adrenalina já sobe lá em cima, ela fica nervosa, fica tensa, isso cria indisposição, às vezes desarmonia, brigas e fica irritada. E às vezes a Percebe? pessoa age como se tivesse sido, mas Sim. ela não foi. É. Organicamente, a gente sabe também, já hoje, a própria ciência acadêmica tem como fato a questão da psicossomática. A pessoa traz do universo emocional, mental para o físico. O câncer, por exemplo, é uma doença psicossomática. Muitas doenças, né, tem aquele livro O Corpo Fala, aqueles livros da Cristina Cristina Caro. Cairo, né, fala que a gente traz para o físico, né? Então você traz as doenças, cria doença do nada, só pelo medo. Uma amiga minha falou para transmutar, falou para uma outra, né? Para transmutar isso. Toda vez que você tem medo de alguma coisa, você pensa naquilo que você quer atrair para você. É difícil, mas pode ser que funcione, né? Depende da pessoa. Presta atenção, você aí que é espiritualista, você que está querendo evoluir e seguir no caminho da luz. Seres contrários à evolução usam o medo, estão usando o medo diariamente, cotidianamente. Então, eles incentivam, sabe? O medo, por exemplo, medo do inferno. Ah, isso é clássico, né? Medo do inferno é clássico. Ah, vai pro inferno. Oh, meu Deus, não quero pro inferno. Então, isso aí desde a Idade Média que ocorre. E existe até hoje, tá? Medo de ser preso, Medo de não ter dinheiro. medo de não ter dinheiro, né? Medo de morrer, Esse tem muito. medo de morrer, Uhum. né? Calma, você... Quando chegar a hora, vai ser a hora. Você não adianta ficar com medo das coisas, não. Vai, vive. Chegou a hora, você nem vai perceber, já foi. Então para com esse negócio de ter medo de alimentar. É.
Não é alimentar, é se deixar levar por isso. É. Toda hora bate na sua porta, chega no seu celular uma mensagem, um vídeo do WhatsApp, uma notícia, botando medo. Você já viu mensagem assim? Porque vem as mensagens, né? Ó, nós vamos ficar sem internet. Vai acabar, nós corremos o risco, tem aquela história do ano que vem, vai ter uma explosão solar, né? Está dentro do ciclo solar, é normal, mas vai ter um pulso eletromagnético que pode afetar as telecomunicações, os satélites, que pode afetar o sistema econômico e cair avião e que não sei o que. Ninguém fala, olha, se você jogar na Mega Sena, você pode ganhar. Não. Não, mas eles só ficam supondo o pior. Mas o que estão falando pode, não. Eu estou vendo notícias que vai. Peraí, quem garante que vai? Né? O país tal vai soltar uma B atômica no... Gente, quem disse isso? Pode até ser, mas é um ser meio, né, uma suposição. Olha, tem medo de perder emprego, medo de perder a pessoa amada, medo de doença, né? Medo de uma nova pandemia. Medo de uma nova pandemia, medo de ficar sem internet, medo de ficar sem telecomunicações. Gente, é medo de tudo, eles inventam medo de tudo. Medo do calor extremo. Nossa, tá vindo aí, olha o neoninho esse ano, vai ser um calor. Vai cair um monte de gente. Isso desequilibra a pessoa. Ninguém evolui desequilibrado. Entenda isso. Ninguém evolui desequilibrado, tá? Um ser equilibrado, ele pode até ficar irritado e nervoso, mas ele não vai perder o equilíbrio. Ele vai ser duro e vai ser firme, mas mantendo o equilíbrio. Tem um tipo de medo também que é da mídia, né, desses programas que falam de coisas ruins, né, que só mostram coisas ruins. A pessoa não sai mais de casa. Eu vou sair para acontecer isso, aconteceu com fulano. Ai, mas eu não vou sair porque tá tendo isso. Tá tendo? Não. Sempre teve. E não quer dizer que vai ter com você. Depende de onde você vai. Tá tendo. Como assim? Sempre teve. É interessante que tem gente que gosta de ter medo, sabe? Ele vai atrás de filme de terror, fica ligado naquelas notícias ruins, só dá notícia ruim, né? Aqueles alertas da vida. Olha, em termos de ciência oculta, a gente aprende que o medo prende a pessoa, paralisa, né, a pessoa e só piora tudo. Já viu medo melhorar alguma coisa? Isso paralisa, quer dizer que não evolui. Não evolução é movimento. Sabe? Não resolve. Medo não resolve. Só paralisa e piora as coisas. Uma vez uma pessoa estava discutindo comigo, começando a me xingar. Eu falei, escuta aqui, se você achar que xingar resolve, eu vou te ajudar, eu vou xingar também. Mas eu acho que não resolve, não. Né? Aqui é a mesma coisa. O medo não vai resolver, só vai piorar a situação. Eu tenho uma amiga que eu falo assim, não fica colocando tanto medo, a coisa não aconteceu. Você está criando isso da sua cabeça. Não, mas eu prefiro criar o pior, porque aí quando vier o melhor é lucro. Joga lá para baixo. Olha só, nós estamos falando do mistério de Saturno. O medo é o oitavo inferior de Saturno. Qual o oitavo inferior de Saturno no plano mineral? As pedras. As pedras. Então, aquele banner inicial que ilustra, né, a capa desse vídeo, é o quê? É quando a mulher de Ló, lá quando Sodoma e Gomorra estava sendo destruída, ela olhou para trás, ela virou uma estátua. Mostra aí, tem como mostrar? Não, é na capa, né? Na capa. Até tem, vamos lá. É que ficou interessante. Aqui, ó. Ela virou, né, uma estátua de sal, virou pedra, tá certo? Isso é Saturno. A pessoa vira pedra, ela fica petrificada mesmo, não faz nada, não cresce, não evolui, que nem a Letícia disse. Tá certo? Então, eu vou compartilhar contigo, agora que nós estamos acompanhando, um pouquinho daquilo que a gente aprendeu. Primeira coisa, confia. Deus, o cosmos, a vida, é tudo harmonia. Quem é desarmônico somos nós. Somos nós. A natureza é harmônica. A natureza é harmônica. Se tiver alguma coisa, algo ruim, é porque o homem colocou ali. Né? Mas Joanes, tem destruição. É um processo. A natureza vive sempre em processo. Não existe nada fixo e nada definitivo. Isso é outra coisa importante para a gente aprender. Não existe inverno, as folhas caem? Inverno, verão, outono, primavera, tudo. Tem época que a Terra está mais perto do Sol, tem época que está mais longe, sabe? A vida, ela evolui, né? Tá tudo em movimento.
mas em harmonia. Então, confia. Não há mal que dure para sempre, como diz o ditado popular, né? E nem bem também que dure para sempre. Tudo passa, como dizem também outro ditado, Passa, né? Bom, Deus é onipotente, onisciente e onipresente, né? Então, essa é uma lei divina que é da harmonia. Confia que as coisas vão se ajeitar. Agora, é óbvio que nós não estamos falando para você se é uma pessoa alienada. Ah, você poliana, tá tudo lindo, a gratiluz, Não né? tá também, não é assim não. Não é assim, não estamos falando isso não. Não seja alienado, né? Seja oitava superior de Saturno, olha, prudente, se prepare, haja com sabedoria. Isso é a oitava superior de Saturno. Não é ficar apavorada, terrificada. Não, e tem de ver os dois lados da moeda, assim, não ver só coisa ruim. Existe muita coisa boa também, tá, para compensar. Então, cada vez que você vê uma coisa ruim, veja uma coisa boa também para equilibrar aí o seu cérebro. Não, e além disso, observe que aquilo que aparentemente é ruim, às vezes é uma linguagem que a vida está nos dando para a gente aprender alguma coisa, né? Nós precisamos aprender as mensagens. Então, às vezes, a vida traz uma mensagem na boa, suave, alguém dá um toque, a gente não escuta. Aí depois vem uma mensagem um pouco mais dura, a gente não escuta, aí vem uma paulada mesmo. Aí a pessoa fica, ah, meu Deus, o que aconteceu? Mas assim, as mensagens estão aí o tempo inteiro para todo mundo, é só parar e enxergar. Mas essa coisa, esse medo é uma das coisas que não faz enxergar. É uma coisa simples, se você come uma comida e não te faz bem. Ah, não, tudo bem, tal, eu gosto da comida. Aí você se empanturra dessa comida, aí você vai parar no hospital. Então você tinha que ver, se não caiu bem, por quê? Vamos olhar, observa, percebe, vai no médico. Às vezes não é a comida, às vezes o seu organismo não está preparado para aquilo, mas a gente tem que começar a perceber, né? E a gente deve se alinhar com a vida, ao invés de lutar com ela. Quantas vezes a gente ouve, ah, eu estou lutando com a vida é uma luta, Todo mundo quanto fala é que luta, difícil, né? muita gente fala. Então, assim, algumas dicas práticas com relação a Saturno. Então, ante a um problema grave, reflita, pensa bem. O que eu não estou percebendo? Pintou um pepino grosso lá, um problemão na sua vida. Começa a pensar, o que eu não estou percebendo? Eu deixei passar. Isso é uma coisa só minha? Tem que ver isso também. Ou é coletiva, né? Porque às vezes é uma questão coletiva. Às vezes o coletivo não está percebendo também as coisas. Sim, tem isso também. Você tem que fazer, nós temos que fazer a nossa parte. Mas às vezes sozinho também a gente não resolve uma coisa que é coletiva. Certo? Bom, aí você pode pensar também, qual seria a melhor atitude para mim? Porque às vezes você está insistindo num caminho, numa atitude, numa reação, que só está piorando a situação. Pensa. Lembra que eu falei? Saturno, medo trava a pessoa, ela não pensa, dá causa ao desespero. Para e pensa. Ficar com medo, aterrorizado, não vai resolver. Surtado por causa disso, só vai piorar a sua saúde. Qual a melhor atitude para mim? Devo insistir nisso? Às vezes a gente está insistindo. Não, mas por que tem que ser? É o tal do murro em ponta de faca, né? Que o pessoal fala. Ó, tem várias frasezinhas que a gente está falando popular aqui. A outra, que é bem Saturno, ela, como posso me preparar melhor para isso? Por exemplo, a pessoa tem medo de falar na frente da câmera. Ué, como é que ela pode? Treinando, ensaia, vai no espelho, faz um roteirinho, sabe? Isso é Saturno. E aí você vai reduzir esse medo e vai transformar isso em preparo, em potência. Lembra lá atrás? O que eu falei que era medo? Falta de confiança. Uhum. Então, se a pessoa treinar, ela vai saber de cor. Então, ela vai adquirir uma confiança. E aí ela se solta naquela oportunidade, naquela experiência. Aí ela vê que não era tudo aquilo e fica mais confiante. Aí mais confiança e aí o medo vai diminuindo, né? Outra dica com um problema grave, né? Como abordar essa questão de forma mais positiva e construtiva. Adianta ficar chorando, berrando, esperneando, criticando? Não adianta. Como? O que eu posso fazer? Né?
Ficar chorando não resolve, gente. Chorar não resolve, sabe? Brigar não resolve, ficar petrificado não resolve. Então tem que ver o que nos cabe fazer. Respira, né? E começa a refletir o que cabe fazer. Exatamente. Bom, então olha, esse vídeo é rapidinho, né? Aqui vai o nosso convite para você. Contribua de forma efetiva com a luz e a evolução. Muito vago isso, mas, por exemplo, não compartilhe mensagens de medo, ou que incite o medo, ou que fala, olha, pode acontecer, não, sabe? Olha, precavenha-se, prepare-se, né? Tenha isso, aquilo, outro, tal, tal, tal. Se acontecer, calma, fica tranquilo, estamos juntos, o mundo não vai acabar, né? As coisas estão acontecendo, confie em Deus. E uma coisa que eu vejo, assim, que eu reparo do nosso humor, eu mesmo, né, que eu falo, que eu só ligo o celular depois do meio-dia. Porque se eu ligar de manhã, gente, isso funciona pra mim, imagina para as pessoas que não reparam isso, né? Se você recebe uma mensagem muito ruim pela manhã, quando você acaba de acordar, você liga o celular, fala, meu Deus, eu acabei de acordar, esse mundo tá um horror. E se você recebe uma mensagem bonita, você fala assim, sabe, você vai tomar café, você vai trabalhar mais feliz, mesmo que você não perceba, tá? Não é que você tem que ser só coisinhas bonitinhas, não. Tem coisas ruins também na vida, mas a gente não tem que ficar só na coisa, notícia ruim. E também tem muito fake que faz pro medo, pra massa ter medo também. Então tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes esse fake da mídia, da massa, que é pra quê? Pra deixar as pessoas horrorizadas de fato e criar essa massa de medo pelo mundo, né? Que é o lado negro da coisa. Então eles ganham com a energia ruim das pessoas. Eles ganham através do medo. Que nem na Idade Média, né? Todo mundo tinha medo de ir pro inferno e ficava quietinho. E quem que ganhava com isso? Quem estava manipulando, quem né? Tava manipulando, né? Não vou nem falar o nome do A e deixa quieto. Então é isso, gente. Coisas boas também, não só coisas ruins. Não, às vezes a pessoa pensa, mas o que eu posso fazer, por exemplo, com guerra? Olha, você pode acabar com a guerra aí à sua volta, A sua dentro da sua casa. vida, da sua casa, seu círculo de amigos, na sua convívio social, sabe? Ou ser uma pessoa que procura plantar a semente de harmonia, de paz, de compreensão, de tolerância, de reflexão, de acabar com o medo. Por que a agressão, por exemplo, a violência, né? O que é uma guerra? É uma violência, né? No indivíduo, vamos pegar o indivíduo aqui. Por que o indivíduo geralmente ele agride? Porque ele tem medo. Ele tem medo de ser agredido, então ele agride primeiro. É uma reação instintiva, né, de autodefesa. Se você tem confiança, você não vai agredir ninguém. Sabe? Então, né, você não agredindo, você tem tendência de não ser agredida. Se você for agredido, se defenda, né, na proporção necessária e adequada. Mas, sabe, é os extremos que a gente tem que trabalhar. Os meios, eles se tocam. Então, não é 8 ou 80, tá? Então, olha, uma frase muito comum de Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo mundo sabe isso. Então, você lutar com a vida, sei lá que a vida está um horror, você está lutando com Deus, você está lutando com a vida, você está lutando com Jesus. Pensa bem nisso, sabe? E aí vai o nosso convite. Seres de luz e da evolução, unamo-nos a um alinhamento com as leis cósmicas, construindo conscientemente a era de Aquários. Vem conosco. Então é isso, gente. O recadinho de hoje para vocês, né, sobre o medo. Então pensa, passa a refletir. Por que eu estou com tanto medo? Que parece fácil, mas quem está acostumado no medo, não é fácil sair dele. Você fica petrificado, como é que você vai sair? Então começa a estar petrificado, reflete. Por que eu estou assim? Passa a ter uma reflexão. Um pouco hoje, um pouco amanhã, e mudando. Você também não muda do dia para a noite, né? Vai mudando aos poucos e você vai vendo essa sua mudança gradativamente e você vai ver o quanto você fez de bem, não só para você, para todas as pessoas ao redor. E significativamente, que nem você falou, né? Não posso acabar com a guerra, mas acabo com a guerra daqui e melhoro o mundo de algum jeito. Então perceba, se você está sendo manipulado, manipulada pelo medo, para com isso, sabe? Liga
a luzinha vermelha, o alarme. Opa, tô com medo. Então, peraí, tô com medo do quê? Aquelas dicasinhas, o que eu posso fazer? Eu devo insistir? Como que eu abordo melhor isso? Adianta eu ter medo? Vai resolver? Não, não vai. E contribua, não irradie mensagens de medo. Corte o medo. A pessoa chega para você com uma mensagem de medo e fala, minha filha, calma aí, calma. A coisa não é bem assim. Pode acontecer, mas pode não acontecer. Deixa, quando acontecer a gente vai ver. Vamos nos preparar, claro, vamos nos preparar, né? Vamos olhar e tal, tomar cuidado, ser preventivos, né? Mas não ficar apavorado agora. E até quanto isso é criado pela minha própria mente? Até quanto isso de fato é real na vida física? Então, assim, será que eu não estou criando coisas que não estão ocorrendo? E a Letícia falou um termo lá no comecinho, tem gente que alimenta, né? A pessoa fala, olha, sei lá, a pessoa fala, eu tô com um pouco de dor de estômago aqui. Ah, mas isso, será que não é gastrite? Aí outro fala, aí a pessoa fala, não, aí ela começa a alimentar. Não, mas isso pode ser uma gastrite? Nossa, virar um câncer, pode virar uma úlcera. Meu Deus do céu! Aí pronto. Aí o nervosismo joga mais ácido no estômago, aí a coisa vai piorando. Tipo, nossa, eu tô resfriado, porque o clima tá muito quente, calor e tal, e isso dá uma rinite ao mesmo tempo, né? Então eu já vi muitas pessoas assim, não, mas é Covid! Ah! Eu vou morrer! Gente, só resfriado, entendeu? Passa logo. Aí, não, mas o teste que você fez do Covid tá errado. Se cuida, se trata, vai no médico, não deixa de ir no médico, né? Vai no médico, Acredita se no toma esse remédio médico. direitinho, mas calma, calma. Olha, uma coisa que eu fiquei maravilhado, uma das coisas mais que eu fiquei maravilhado foi da criação. O nosso corpo, olha, se você comparar o nosso corpo com um carro, por exemplo, né? O carro ele dura muito, mas ele quebra mais fácil. E ele para. Se ele quebrou, ele para. O corpo não. O corpo não para. Sabe? Ele vai se adaptando, vai se contornando os probleminhas, e a gente vai vivendo, cheio de pepino, cheio de doença, a gente vive. A gente não vai morrer. Calma. Não tenha pavor. Ok? E contribua positivamente. Não irradie mensagens de medo, sabe? Seja prudente, não compartilhe. Principalmente, não se deixe manipular pelo medo. Tá bom? Positivo aí pra vocês. Até o próximo vídeo. Até Tchau, mais. tchau.